A paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo. Meu nome é irmã Andréia, eu congrego na Assembleia de Deus de Madureira, do campo de Osasco, e eu quero passar aqui para todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, um sonho profético que eu tive e que eu gostaria de dividir com vocês, meus irmãos. Esse sonho profético me impactou muito, eu fui muito impactada com essa visão, então eu gostaria de passar para as pessoas, porque o tempo não me espera. Jesus ele está voltando e ele está usando os teus vasos para despertar a igreja, mas tem gente que está dormindo ainda. Então eu quero primeiro, antes de começar a falar desse sonho que eu tive, eu vou ler para vocês em Miqueias, que foi a palavra que quando eu orei de madrugada, quando eu acordei e orei, o Senhor me deu. Tá bom? Miqueias, no seu capítulo 5 e o versículo 7, e aí eu vou falando os versículos para vocês, tá bom? Então, o versículo 7 diz assim: E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Aleluias. Eu vou ler o 13 somente, e depois os irmãos meditam no capítulo todinho, tá bom? Diz assim o 13: E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Aleluia, somente até aqui. Eu vou começar a contar o sonho profético para os irmãos. Amém? Irmãos, eu sonhei que eu estava em uma igreja, e nessa igreja estava comigo as pessoas da minha família que estavam comigo. Eram meus 2 filhos, meu filho de 12 anos e o meu filhinho de 2, o Christopher e o Gael. E também a minha mãe. Essas 3 pessoas da minha família estavam comigo na igreja. Era uma igreja que não é a igreja que eu congrego, era uma outra igreja. E o que me chama a atenção era a roupa que os obreiros estavam usando. Tanto os diáconos, né, os irmãos, eles estavam de calça preta, todos de calça preta, sapato preto e camisa social branca. Somente, todos vestidos igual, sem terno. Era só camisa, não usavam terno. Uma coisa assim meio informal, sabe? E as irmãs da mesma forma, vestido preto. E ali, irmãos, o que me chamou a atenção nessa visão é que entrava uma macumbeira, uma feiticeira, ali com aqueles adereços que elas usam, né? Aqueles colares, aquela roupa branca, com aquele turbante, né, na cabeça, acho que é turbante que fala. E aquela mulher, ela entrava dentro da igreja e ela sentava numa cadeira próxima a mim, ali do meu lado. E o que me incomodava, irmãos, é claro que a igreja, a casa do Senhor, ela é aberta para todos, né? A palavra do Senhor diz: vinde a mim como estais. E ali o Senhor, ele vai transformando a pessoa. Mas o que me chama a atenção é que aquela mulher, na minha visão, o que me deu a entender ali, na minha visão, aquela mulher, ela entrava na igreja para afrontar os servos do Senhor, para afrontar os irmãos. Eu sentia aquela mulher com uma fúria, muito usada pelo inimigo, para adentrar ali dentro daquela igreja e ela afrontar os irmãos. Eu não sei se os irmãos estão escutando algum barulho, é meu filhinho pequeno que está chorando. Mas enfim, aquela mulher, ela queria afrontar a igreja. E aquilo me incomodava demais. E eu dizia assim para um diácono, um obreiro que estava lá, né, do meu lado, eu falava: irmão, vocês têm que orar para expulsar os demônios dessa mulher. Chama o pastor, chama as pessoas, os irmãos, para orar, para expulsar o demônio dessa mulher. Ou então bota ela para fora, porque ela está aqui porque ela quer afrontar a igreja, ela quer afrontar os irmãos. E o que me chama a atenção é que aquele irmão, ele disse assim para mim: deixa ela, pode deixar ela ir. Ele ficava bravo comigo. Deixa ela ir, porque vai ser bom para as crianças. Ele dizia assim: vai ser bom para as crianças.
E aquilo ali me assustava, eu falava: "Meu Deus, a que ponto chegamos? Como que a macumbeira vai fazer bem para as crianças?". E ali eu não entendia nada. Eu ficava meio perturbada, eu saía dali, eu falava para minha mãe, o culto acabava, né, e eu falava: "Vamos embora, vamos para casa". E a parte mais impactante dessa visão, irmãos, é quando eu estava indo embora com a minha mãe e com meus 2 filhos, no caminho, eu olhava para o céu e o céu ele estava meio que nublado. Era como se fosse um pôr do sol, assim, sabe como tá quando tá o pôr do sol? O sol, assim, meio amarelo, né, meio laranja. E quando eu olhava para o céu ele cobria de nuvens. Era muitas nuvens que não dava nem para ver o azul mais azul escuro do céu, né, porque já estava, assim, meio nublado, meio que escurecendo. Eu via só as nuvens. E as nuvens, elas não eram brancas. As nuvens, quando eu olhei, elas estavam meio que alaranjadas, da cor do pôr do sol, assim, só que lá transparente. Dá para entender? Era alaranjadas e transparentes. E aquelas nuvens, meus irmãos, isso que me impactou muito. Quando eu acordei, eu estava muito, assim, impactada, que eu dobrei o joelho para orar e eu não conseguia nem fechar o olho lembrando da imagem. Aquelas nuvens, elas se transformavam como se fosse um ar mesmo, sabe? Mas era um ar visível. Dá para entender? Não sei se dá para entender. Aquele ar, ele vinha, eh, ele vinha sobre mim, sobre a minha mãe e sobre os meus filhos, né? Aquele ar, aquelas nuvens que se transformavam em ar, elas vinham com muita força, baixavam até a altura que nós estávamos. Muito impactante. Elas abaixavam e é como se fosse um ar. Elas vinham e faziam assim, ó, na gente. E a gente respirava aquele ar. Irmãos, o mais impactante é que eu senti o ar fisicamente. Eu senti como eu tô sentindo, como eu sinto o ar aqui da minha geladeira, do freezer da minha geladeira. Eu senti fisicamente aquele ar gelado entrando pelas minhas narinas. É muito forte. Oh, labachuri de cantas. Aquele ar entrava nas minhas narinas, um cheiro assim muito de um ar muito limpo. Era um cheiro de limpeza, de limpo, um cheiro de nada, cheiro de ar, só que limpo, puro, um ar puro. Ele vinha e ele também vinha sobre a minha mãe, sobre os meus filhos. E o meu filho mais velho, ele usa traqueostomia, não sei quem sabe o que é tráqueo. A tráqueo, ela é um orifício que os médicos abrem aqui e eles põem uma canulazinha no pescoço, que é para ajudar a pessoa a respirar melhor, pessoas que sofrem qualquer problema, né, que fica com dificuldade respiratória, coloca a tráqueo para respirar melhor. E o meu filho, ele usa tráqueo, ele tem 12 anos. Ele não tirou essa tráqueo ainda, mas vai tirar. Pra honra e glória do Senhor Jesus, eu creio. Aquele ar entrava e eu ficava preocupada, porque qualquer outro tipo de ar gelado que entra no meu filho, pela traqueostomia dele, vai direto pro pulmão. E eu falava para ele assim: "Filho, fecha a sua tráqueo para não entrar esse ar gelado que pode te fazer mal". E aí quando eu ia tampar a tráqueo dele, quando ele ia tampar, não dava mais, porque ele já tinha sentido o ar já tinha vindo, já tinha sentido. E o meu pequenininho também, eu tentava tampar o narizinho dele, mas não conseguia, o ar ele já tinha respirado o ar gelado, daquelas nuvens, o ar daquelas nuvens, né. E ali, irmãos, eu ficava impactada, porque eu senti, gente, tremendo, como eu não sei se vocês já sonharam e já tiveram essa percepção de algo físico, de algo que parece que é real mesmo. Eu tive, foi muito real, foi muito rápido, e eu senti, eu ficava com medo, mas eu, ao mesmo tempo que eu senti um temor, eu senti uma paz, eu senti que era algo bom. E ali Jesus, Deus falava ao meu coração: "Vai, fala para as pessoas que eu estou voltando, já não há tempo para perder, fala para as pessoas despertar,
No meu coração Deus falava isso, eu não escutava pelos meus ouvidos, mas no meu coração, no meu entendimento, era isso que Deus queria dizer. Fala que não há mais tempo para perder. Aleluias. E ali eu pegava os meus filhos, a minha mãe, e eu falava, mãe, vamos para sua casa. Eu queria ir para casa da minha mãe, porque eu queria ver o meu irmão mais velho, porque ele não é convertido, ele não está nos caminhos do Senhor, ele aceitou Jesus, mas ele não se firmou, ele não está, ele nem chegou a congregar nem nada, ele foi uma vez na igreja e ele não se firmou, ele só aceitou Jesus. Então, no meu coração, Deus falava assim, vai lá, fala com ele, diga para ele se arrepender, diga que amanhã pode não há mais tempo. E ali eu pegava os meus filhos e a minha mãe, eu ia para casa dela. E ali no meio do percurso, a gente encontrava um parque, sabe esses parquinhos de vila? Era um parque. E ali naquele parque, os brinquedos que estavam instalados ali, não era brinquedo que, sei lá, a prefeitura mandou colocar, sabe? E tem os equipamentos, tudo bonitinho, tudo coisinha bonitinha. Eram uns brinquedos improvisados. É como se fossem os moradores daquele local tivessem improvisado brinquedos, sabe? Feito ali de madeira, tudo uma coisa muito improvisada. E ali a minha mãe, ela pegava meus dois filhos e ela colocava tipo numa balança, como que eu posso falar? No balanço, né? Mas era um balanço que ele não balançava assim, igual aqueles balanços normal, era um balanço que subia. E aí minha mãe não colocava segurança, de segurança nada neles, e meu filho mais velho, ela colocava o pequenininho no colo do mais velho e ia subindo ali. E eu ficava muito preocupada, eu falava, mãe, como que você coloca duas crianças num negócio numa altura dessa? Era uma altura imensa, uns 10 metros. E aí ali eu, depressa, tirava meus filhos dali daquele lugar. E ali no meu coração Deus dizia, tá vendo? É isso que a minha igreja faz. Ela se dispersa muito rápido das coisas. Ela não se fixa na minha palavra, ela não se fixa aonde tem que se fixar, que é em Jesus, que é em Deus. Ela, de repente, ela se dispersa, né? Então, minha mãe parou ali no parquinho e que Deus quis me dizer que as pessoas não focam no alvo, que é Jesus. Elas estão brincando de pregar, brincando de louvar, brincando de dizer que é crente. Mas o diabo, ele não brinca de ser diabo não, irmãos. É muito difícil a gente permanecer mesmo na igreja, porque são tantas adversidades, é verdade. Mas Deus, ele quer mais de mim, de você, ele quer muito mais. Porque para ganhar o céu é a força, não é de qualquer maneira, não. E ninguém vai entrar de bagagem no céu, não, porque no céu não entra bagagem. Aleluias! E ali eu pegava meus dois filhos e a minha mãe falava, vamos para tua casa, porque é para lá que eu quero ir, eu quero ver o meu irmão mais velho, o nome dele é Dárcio. Falava, eu quero falar para ele que Jesus está voltando, para ele se arrepender, que ainda há tempo. E ali, irmãos, eu ia para casa da minha mãe e no caminho eu encontrava um casal de pastores, que eu não vou citar aqui, que eu conheço eles. Eu conheço esses dois, essas duas pessoas, né? Um casal, né? Eles abriram um ministério. E eles têm um ministério. Só que eu não vou falar, né? Por questões éticas. Mas ali eu vi aquele casal e eles estavam meio distante de mim assim, e a mulher totalmente largada, sabe? Com uma calça marrom, e ele assim largado com a roupa esportiva também, tipo desleixado assim com a obra do Senhor. O Senhor dizia assim, tá vendo? É pastor, e é como se veste. Tá vendo? É pastora, mas no meu coração Deus falava, será que vão subir? Aleluia. E ali eles estavam um pouco distante de mim, na minha visão, e eu não conseguia chamar eles para tentar alertar, tentar falar. E aquele casal, eles iam embora. Uma criança no colo, o filho deles, eu creio. E ali, eu entrava na casa da minha mãe. E eu encontrava o meu irmão. O meu irmão, ele bebe, ele tem espírito de alcoolismo, né? Infelizmente, ele precisa ser liberto.
E ali eu entrava na casa da minha mãe e como eu vi o meu irmão, ele não estava bêbado, mas ele me parecia que havia bebido algo, que ele estava meio descontrolado. E ali naquela minha visão ele falava muito assim com a preocupação com a minha mãe. Ele ficava falando: "Mãe, olha, você vai ver, eu vou receber um dinheiro e eu vou comprar uma casa, um apartamento para a senhora não vai ficar desamparada, tá? E eu vou ajudar quem precisar na família", sabe? Muito preocupado com as coisas do mundo aqui, muito preocupado com todo mundo, menos com ele, menos com a salvação dele. E ali meu coração doía. E eu olhava para ele assim, eu falava: "Darcy, a minha maior vontade, o meu maior desejo é chegar no céu e encontrar você, meu irmão. É encontrar você junto com Jesus, porque é o que eu mais quero, é que você se liberte, que você aceite Jesus, se fixe na presença do Senhor, mude, se transforme, aceita Jesus transformar a tua vida". E ali, meus irmãos, ele olhava para mim com uma frieza, ele dizia assim: "Olha, depois eu vou lá, depois eu vou na igreja. Outro dia eu vou na igreja", como ele sempre diz, todas as vezes que eu chamo ele para ir para a igreja. Então ali, irmãos, foi somente até aqui. Deus não me deu mais nada de visão, mas o que mais me impactou foi aquele ar gelado daquela nuvem, vindo sobre as minhas narinas, um ar tão puro. Aleluias. E o Senhor falava assim: "Tem muita gente que está na igreja, mas está de qualquer maneira". E eu tô falando isso, irmãos, não é porque eu sou santa não, porque eu também preciso me consertar na presença de Deus, que eu não sou, totalmente, tão limpa, né, tão santa. A gente tenta, eh, imitar Cristo, mas é tão difícil. É difícil, meus irmãos. Eu tenho buscado, sabe, os dons do Espírito Santo, mas é muito difícil. É muita batalha, né, precisamente para mim que tenho enfrentado tantas batalhas. O meu filho mais velho, ele nasceu com atresia de coanas, que é a malformação do nariz. E ele só tem um ladinho do nariz, ele usa uma traque para respirar, e ele usou uma sonda para se alimentar por 9 anos. Muita batalha com essa criança. Agora o meu outro pequenininho de 2 anos está com suspeita de autismo, mas eu já determinei no nome de Jesus que ele não tem nada. E ele está fazendo acompanhamento. E ele também fez uns exames de sangue e deu alteração no fígado dele. Você sabe que o fígado ele é um órgão vital, né? Então, o médico pediu para repetir os exames e tô na batalha e eu creio que eu já venci essa batalha, né? Meus filhos já venceram. O outro ainda vai operar do nariz, que não operou, precisa reconstruir por dentro e por fora, uma cirurgia extremamente delicada. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu queria dizer para você que está me ouvindo agora, que está afastado dos caminhos do Senhor, queria dizer para você que não há mais tempo para perder. Canta. O Senhor, Ele tem pressa na tua vida. O Senhor, Ele quer te salvar, te dar mais uma oportunidade. Aleluias. E você que está na igreja, que está cocheando aí em 2 pensamentos, saiba que não há tempo para perder não, meus irmãos, que Jesus ele pode voltar e você pode ficar. Sabe? Perdoe quem te fez mal. Perdoe. Porque para Deus ouvir as tuas orações é preciso que você perdoe quem te machucou, quem te magoou, porque se você não perdoar, Deus não escuta nem as tuas orações. Amém. Também queria dizer para esses obreiros, pastores, pastoras,
Essas pessoas que fazem alguma obra para Deus, queria dizer para vocês, faça com seriedade, porque Deus ele está vendo tudo que você está fazendo. Não seja ladrão, aleluias. Não seja mentiroso, aleluias. Deus manda dizer que é hora de despertar, hora de despertamento. Amém? Quero pedir desculpa aí o tamanho do áudio. Quem escutou esse testemunho e quiser compartilhar, amém? Dizer que as coisas de Deus não é brincadeira não, meus irmãos. É muito difícil, sabe? Eu digo por experiência própria, porque eu tento fazer o melhor para Deus sempre, mas eu não sou perfeita. E Deus, ele sabe das minhas limitações. E eu sei que ele está comigo, me ajudando. Amém? Então ele pode te ajudar também. Não fica pensando que você está sozinho, sozinha, que você não está. Pode a mãe esquecer do filho que mama, como diz a palavra do Senhor, mas o Senhor, ele não vai te esquecer, ele não te esquece. Ele está com você. Eu digo isso porque todos me abandonaram, sabe? Eu não digo meus irmãos, minha mãe, não, eu digo pessoas, sabe? Que me decepcionaram dentro da igreja, fora da igreja. Muitos viraram as costas para mim, me abandonaram, sabe? Mas eu sei que Deus não me abandonou. E eu me sinto tão segura em Deus. Amém? Então, fique com essa palavra, com esse sonho profético que eu tive. Porque o Senhor tem muito mais para ti. A nossa verdadeira morada não é aqui. Aqui é só um lugar emprestado, um treinamento. Nossa morada eterna é lá, junto com Ele. Aleluia. Amém? Fiquem todos na paz.